A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 39, nos versículos de 1 a 23. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, nós terminamos o capítulo 37 com a seguinte frase: os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Agora a gente começa o 39 dizendo: José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Eu já expliquei para vocês que midianitas e ismaelitas são irmãos. Ismaelitas são os descendentes de Ismael, filho de Agar, a egípcia. Ismael, filho de Abraão. Midian, que é o pai dos midianitas, é filho de Quetura, que também foi esposa de Abraão. Então, midianitas e ismaelitas eram irmãos, então eram meio que sinônimos, tá? São descendentes de Abraão. José, então, foi levado para o Egito. E quem é que comprou? José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Agora vai começar José na casa de Potifar. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Então o que tu tem que entender? Que ele era um empregado, um servo, um escravo. Ele foi comprado, né? Nós vimos que Judá teve a ideia de vendê-lo por 20 moedas de prata. Então, José era propriedade de Potifar. Potifar tinha comprado dos ismaelitas. Então, quando tu compra, tu é o dono, tu é o proprietário, tu é o senhor. É nessa condição que José está na casa de Potifar. E aí está escrito: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Aí tu pensa, como ser escravo pode significar prosperidade? Como ser próspero sendo escravo? Como ter prosperidade em meio ao caos? Ter prosperidade quando tu não tem liberdade? Como Deus está contigo se tu é escravo? Tu virou um objeto? Aí nós temos que ver quem é o nosso Deus. Daniel foi próspero na cova dos leões. Os leões, a gente diz, fizeram jejum naquele dia, não comeram. Os amigos de Daniel foram prósperos na fornalha. O fogo não teve poder sobre eles. José foi próspero sendo escravo na casa de um egípcio. Por quê? Porque Deus estava com José. Então, isso é um consolo para nós. Isso é uma lição para nós. Nós podemos prosperar onde quer que seja, desde que Deus esteja conosco. Essa é a nossa fé. Acreditar que nós podemos ter prosperidade em meio ao caos. Diante de situações adversas, Deus pode transformar para o nosso bem
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não é um ribeiro de águas ilusório. Não, Deus é real, Deus é Pai, Deus é Senhor, Deus é Altíssimo, Deus é Todo-Poderoso. E Ele estabelece e remove reis. Ele exalta e Ele derruba, Ele abate. Neste momento, José está escravizado. Ele é um objeto de propriedade de Potifar, mas ele está sendo próspero, porque Deus está com ele. 3. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Incrível, né? A bênção do Senhor. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Então, a bênção do Senhor estava com José de tal forma que não só ele prosperava, como Potifar prosperava, a casa de Potifar prosperava. A mão de Deus era sobre José e o fazia prosperar. A bênção do Senhor estava sobre José. E mesmo diante do caos que é a escravidão, que é a privação da tua liberdade, ele prosperava. E aqui diz que ele tinha um belo porte e boa aparência. Lembra que quando a história de José começa, é dito que ele tinha 17 anos, né? Então, vamos imaginar que ele aqui tinha 18 anos, né? Que tenha passado mais ou menos um ano. A gente pode inferir isso. 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui. Tudo que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Aí eu tenho que fazer um paralelo, uma comparação entre Judá, Rúben e José. Não quero defender Jacó de que ele amava mais José, né, em detrimento dos seus filhos, mas olha a índole, olha o caráter de José. Rúben, o primogênito de Jacó, se deitou com a mulher de Jacó, com a concubina, com a Bila. Judá, além de ter vendido José, foi para se hospedar na casa de um cananeu, casou com uma cananeia, teve seus filhos mortos por Deus, né? Enganou a própria nora, foi enganado. Parece, a gente concluiu que ele se arrependeu, que ele reconheceu que ela era mais justa, mais correta, mais íntegra. Mas aí tu pensa,
José agora está diante de uma tentação, de uma mulher, a dona da casa, a mulher do seu dono. Ele é puro, é casto, é inocente, não cedeu. E o que chama atenção: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, esta frase mostra a santidade de José, porque ele reconhecia que trair o seu dono era uma maldade, que se deitar com a mulher do próximo era uma maldade, e que isso era pecado contra Deus. Então, mesmo diante do ódio dos irmãos, do desprezo dos irmãos, da violência dos irmãos, da privação que ele passou, porque ficou jogado dentro daquela cisterna, nós não sabemos por quanto tempo, quantas horas, a gente não sabe, né? Ser vendido como escravo, ser comprado por um egípcio, estar morando na casa. Ele se tornou mordomo, deveria trabalhar muito, era um jovem, e agora ele está diante de uma possibilidade de ter relações sexuais, de adultério, de traição, de pecado, de impureza. E o que ele responde? Ele diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como Daniel, que não quis se contaminar com os manjares do rei. Como os amigos de Daniel, que disseram: nós morremos, mas a gente não vai se dobrar, a gente não vai se prostrar, a gente não vai cultuar essa estátua, essa imagem. Aqui nós vemos José se posicionando, agindo com santidade, com pureza, com inocência, com integridade, com honestidade, dizendo não. 10. Ela falava com José todos os dias. Olha que perturbação, olha a tentação. A Bíblia diz que nós não resistimos até o sangue, né? Que não veio tentação mais forte que nós. A gente pode suportar. Junto com a tentação vem o escape. Então ela falava com José todo dia, ficava tentando, perturbando. Mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Então, ele fugia da tentação, ele fugia do pecado. A gente tem que fugir do mal e da aparência do mal, né? Das circunstâncias. 11. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço e ninguém dos de casa se achava presente. Então, ele estava sempre fugindo da mulher, da tentação. Mas aconteceu que certo dia ele entrou na casa e não tinha ninguém ali, naquele momento não tinha. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Ele fugiu do mal e da aparência do mal, fugiu da tentação e da tentadora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Bom, então o que está acontecendo aqui?
uma mentira, uma calúnia, uma difamação. Eu não sei muito bem a diferença, né? Uma injúria, uma injustiça. Ela estava se fazendo de vítima. A vilã estava se fazendo de inocente. A culpada, né? A tentadora estava se fazendo de vítima. Estava mentindo. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Então aqui, como ela repetiu a história, eu deixei para comentar nessa segunda versão aqui, né, no 17, que ela diz o escravo hebreu. Então, escravo tá bem claro, né, que ela tá desqualificando ele. Sim, ele era escravo, mas ela tá querendo rebaixar, né, José. Porque ele era escravo, foi comprado, mas ele era o mordomo, ele tinha autoridade, ele era próspero naquela casa, ele estava sendo abençoado. E o seu dono estava sendo abençoado por causa de José. E aí ela, além de falar escravo, para ficar bem claro, pontuar que ele era inferior, ela usa a expressão hebreu, né? Que nós temos que entender que ela, como egípcia, eles, como egípcios, se consideravam melhores que os hebreus. Lembra que este povo, esta nação, ela é jovem, ela é nova comparada, né, com o Egito. Então, se tu tá acompanhando, tu também deve lembrar que quando é mencionado os filhos de Éber, lembra? E aí depois hebreu, eu falei para vocês que essa é a raiz mais antiga dos filhos de Abraão. Então, quando fala hebreu, era um reconhecimento de que eram os descendentes de Abraão, os descendentes de Éber, hebreus, que eram os filhos desta nação que agora já se chamava, né, Israel, por conta de Jacó. Mas pensa no tempo transcorrido. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó sendo transformado por Deus, sendo chamado de Israel. E agora ela fala claramente hebreu. Ela já tinha falado ali, né? No 14. Meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Então, isso é pejorativo, tá? Vou repetir. O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar, Mas, quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que ele disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. Então, entre a tua mulher e um escravo estrangeiro, tu vai acreditar em quem? Na tua mulher, né? Porque sim, isso poderia ter acontecido. Ela poderia ter sido desrespeitada, humilhada, abusada pelo escravo. Poderia, mas não foi o que aconteceu. Não era verdade, né? Era uma mentira. E ele ficou irado. Por quê? Porque sim, ele acreditou na mulher dele, acreditou na esposa dele. Agora imagina, ela queria trair o marido com o escravo. Como foi rejeitada pelo escravo, agora ela vai castigar o escravo. O escravo vai ser castigado, vai ser punido por um crime que ele não cometeu. Então, Potifar ficou irado.
20. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Aí a gente pensa assim, ele foi correto, ele foi honesto, ele foi íntegro, ele foi justo, ele foi fiel, ele foi verdadeiro, ele foi puro, casto. Ele foi para a prisão. Aí tu pensa, mas Deus não estava com ele? A bênção de Deus não o fazia prosperar? Ele não era o mordomo? Tu não tá vendo em nenhum momento aqui José se queixar. Não tem espaço para murmuração, para queixa, para lamento, para culpar Deus. A gente está lendo o relato, mas não tem as falas de José, o desespero de José, a murmuração de José. Não estamos vendo nem lendo isso. Mas ele acabou de ir para a prisão. Ele acabou de ser preso. Acabou de acontecer uma injustiça. A culpada, que era a mulher, livre. O inocente, preso. 21. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Aí tu pensa, se não é Deus, como que alguém vai prosperar na prisão? Ele prosperou como escravo na casa de Potifar. Ele prosperou dentro da cisterna porque ele ia ser morto. E ele foi vendido. Agora Deus estava com ele. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele. Ele vai dizer, mandou o jovem para a prisão e foi bondoso com ele? Sim, porque nós acreditamos que Deus está no controle de tudo e de todos. E se ele foi para a prisão, é porque lá naquela casa algo pior iria acontecer. Porque lá naquela casa ele não iria cumprir o propósito, o plano, o projeto de Deus para a vida dele. E também para o povo de Israel. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Então, o pai o amava, Rúben o defendeu, Judá o vendeu, Potifar o comprou, a mulher o desejou, queria ele para ela. Agora, na prisão, o carcereiro gostou de José. Deus permitiu que José encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Essa prosperidade em meio ao caos, em meio a situações adversas, contrárias, absurdas, só Deus pode transformar maldição em bênção. Só Deus pode fazer com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. 22. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. Então, onde quer que José andasse, ele achava graça aos olhos da autoridade. Ele era o filho da velhice. Ele era o filho amado do seu pai. Ele, de alguma forma, encontrou graça aos olhos do irmão mais velho, de Rúben, que disse, não matem o rapaz. De alguma forma, de Judá, que disse, não matem, vão vender. Os ismaelitas venderam para Potifar, um comandante do exército, um oficial egípcio, alguém importante. E lembra, José era jovem, tinha um belo porte, tinha boa aparência.
Enfim, Deus estava com a mão sobre a vida de José. E José fazia tudo o que se devia fazer. Então ele era obediente, o pai disse, vai lá, me conta o que os irmãos estão fazendo. E ele ia e contava. Potifar dizia para ele tudo na casa, o que era para fazer, ele fazia. Agora, tudo que era para fazer na prisão, ele fazia. O Senhor, porém, estava com José. Aí eu te peço, troca o nome e coloca o teu nome. O Senhor, porém, estava com Cândida. Coloca o teu nome. Tu consegue olhar para as circunstâncias mais caóticas, mais difíceis, mais complicadas, mais estressantes, mais desafiadoras e crer e ver e confiar que Deus está contigo? O Senhor, porém, estava com José. O Senhor foi bondoso. Tu consegue olhar para a tua vida e ver que o Senhor estava contigo e que o Senhor foi e é bondoso contigo? Que Ele nunca te abandonou, que Ele nunca te desamparou, mesmo nos momentos mais difíceis? Que Ele te fez prosperar em meio ao caos? Qualquer um iria sucumbir, mas com a bênção de Deus, José prosperou, prosperava. 23. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Tudo, é tudo. Tudo. Um filho obediente, temente a Deus. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, a bênção divina estava sobre José. Mesmo diante da traição, da inveja, do ódio, da morte, né? Porque ele foi jurado de morte. A escravidão. É tanta coisa, a injustiça, a calúnia, e Deus o fazia prosperar. E ele estava caminhando, ele estava subindo, ele estava crescendo, ele estava indo em direção ao seu propósito. Quando José perde a túnica, né, a sua roupa, tu tem que lembrar que quando os irmãos colocaram ele na cisterna, eles também tiraram a túnica, assim como de Jesus quando foi para a cruz. Então, ele perdeu a túnica e perder esta roupa causou luto, dor para o seu pai. Perder a roupa, as roupas que ficaram na mão da mulher de Potifar, causou a ira de Potifar, dor, frustração, decepção, desapontamento para Potifar, porque imagina, Potifar estava com a vida ganha, um jovem como mordomo da sua casa, fazendo tudo certo, tudo que era mandado. Então a gente vê que em 2 momentos ele perdeu a sua roupa, perdeu as suas vestes, a sua túnica, mas não perdeu a sua integridade. Assim como o Senhor Jesus perdeu também as suas roupas diante da morte, diante da cruz, para ser revestido da incorruptibilidade, da imortalidade, da eternidade, da vida, da ressurreição. Para poder enfrentar a morte, ele perde aquelas roupas. E ao enfrentar a morte, ele nos dá a vida, a eternidade. E nos dá novas vestes, né? Olha a simbologia dessa
as roupas de José. Este é o capítulo 39 de Gênesis. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha.